Agora sim vai funcionar. Boa noite. Tinha acabado de entrar aqui na live, só que não entrou. Agora sim, olá André, bem-vindo. Vocês conseguem me ver e me ouvir, né? Eu já sei o que eu tinha feito para a live não entrar direito. Eu inverti a câmera, foi esse o problema. Bem, então, sejam bem-vindos. Olá, bem-vinda, Jennifer. Obrigada, Marcos. Boa noite, André. Então, vamos lá. Vou tentar mais uma vez afixar o nome da live aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Oi, Lidiane. Não consigo mesmo colocar o nome da live fixo. Eu acho que essa função não está habilitada para mim ainda, porque quando eu pedi ajuda para uma amiga que conseguiu, ela falou, você clica aqui, clica ali, só que os botõezinhos não aparecem para mim. Oi! Gente, que bom que eu tô vendo a aluna minha aqui do programa Comece 2021 Investindo. Por quê? Porque a gente vai falar na live de hoje o que a gente precisa saber e fazer antes de começar a investir. Só que quem tá lá no programa já tá vendo isso e até sexta-feira já vai ter, assim, terminado a fase 1. Então, bem rapidinho, né? E vai ser ótimo. Bem-vinda, Ju! Bem, então deixa eu explicar por que eu marquei essa live aqui. Porque no início do ano, quer dizer, no ano passado, muita gente comentava pra mim, em 2021 eu vou começar a investir, olá, porque em 2020 tá difícil, tem a pandemia, mas em 2021 eu vou começar de qualquer jeito. E aí quando foi nessa semana agora, sim, perguntas, pode mandar perguntas, por favor. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui e pedir para vocês que estão ao vivo agora mandarem coraçõezinhos para mim. Esse coraçãozinho fica aqui embaixo, por favor, porque aí o Instagram avisa que eu tô online, tô ao vivo aqui para outras pessoas. É para mandar pergunta? Sim, por favor, as perguntas me ajudam muito. Então, no início desse ano, logo no primeiro dia ou no segundo dia, se não me engano, eu postei dizendo, olha, então todo mundo que tinha comentado aqui no meu perfil ao longo de 2020 que ia começar a investir em 2021, tá aí, 2021 já começou, vocês podem começar a investir. Só que depois disso eu continuei recebendo alguns comentários, algumas respostas lá nos stories, falando assim, poxa, mas eu ainda tenho medo, ainda não sei como fazer, é muito difícil. Então, eu decidi fazer essa live com o tema o que a gente precisa saber e fazer antes mesmo de investir. Por quê? Esse medo que as pessoas têm de começar a investir, eu sei porque, o que é isso, né? Antes de eu começar a investir, eu também tinha muito medo, né? E na verdade, assim, alguns anos atrás, surgiu o Tesouro Direto em 2012, mais ou menos. Um pouco depois disso, eu comecei a ficar muito interessada em investir no Tesouro Direto. Eu lia várias coisas que era um risco baixo, que era super acessível e tal. Bem-vinda, Tati! Só que eu morria de medo, né? E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu investir, né, acabar, sumir, sei lá? Até que um dia eu tomei coragem e falei, não, eu vou fazer. E aí eu entrei no banco e cadê o Tesouro Direto? O Tesouro Direto só dava para investir através de corretora. Então, eu adiei o plano de investir por mais alguns meses. Falei, não, abrir conta em corretora, nem pensar. Agora vai ter taxas e impostos. E agora, como é que vai ser? E se o dinheiro que eu quero investir não der para cobrir isso tudo? Adiei mais alguns meses. E fiquei pesquisando naquela época quanto que eram as taxas, quanto que ia custar, se ia valer a pena, se o dinheiro que eu tinha, eu podia mesmo investir. Só que naquela época não tinha quase nenhuma informação na internet sobre isso, como a gente tem hoje. E aí eu demorei mais uns meses, fiquei, acho que isso não vai dar certo, até que um dia eu falei, não, eu vou fazer. Aí abri conta numa corretora e finalmente apliquei. E vi que foi muito bom, né? Valeu super a pena. Então, eu hoje venho aqui para explicar o porquê desse meu medo lá na época, que também pode ser o medo de vocês. Provavelmente é. A questão é a seguinte, às vezes a gente está lá trabalhando, ganhando dinheiro, guarda um pouquinho, organiza as finanças e tal. Aí a gente consegue ir poupando, a gente vai botando na poupança, né? No meu caso eu botava na poupança, depois eu também investia em CDB no meu banco, mas sempre ali dentro do banco.
E aí a gente começa a escutar que, oi Ana, bem-vinda! E a gente começa a escutar que a poupança não está rendendo nada, que investimento em banco é ruim, não, tem que ir para corretora. E aí a gente começa já a ficar, opa, então eu tenho que investir melhor, eu tenho que aprender a investir. E a gente quer ir para o ponto final, né? Qual é o ponto final? Aplicar o dinheiro, né? Só que aí o que acontece? Você está aqui embaixo e quer pular para cá? Oi Nádia, bem-vinda! Gente, essa live tem muita gente chique aqui, tô adorando. Então, não tem condição. Quando a gente quer dar um salto daqui pra cá, a gente vai ficar com medo mesmo, né? Vai olhar assim pra cima e caramba, é muito alto, será que eu consigo botar minha perna lá em cima? E aí fica mais difícil a gente começar, a gente fica com mais medo. Mas se a gente entende quais são os degrauzinhos que tem aqui no meio e vai conhecendo e fazendo cada degrauzinho, quando você chega lá no degrau anterior de aplicar o dinheiro, você já não tem mais medo, você já está com muito mais confiança e consciência, né? Que é o que eu sempre falo. Todo investimento tem risco. Pode ser o risco baixíssimo, né? Como é o caso do Tesouro Direto, o risco mais baixo do mercado financeiro. E pode ser um risco super alto. O problema não é correr risco, né? Quando você entende o risco que você está correndo, você consegue sim aplicar investimentos de risco mais alto, que vão trazer uma rentabilidade mais alta também. O problema é quando a gente faz isso sem ter muita consciência, né? A gente pega um dinheiro, não sabe bem o que fazer, escuta uma opinião, ouve falar em criptomoeda. Oi, Regina, bem-vinda! E aí a gente simplesmente vai e bota o nosso dinheiro. Aí dá problema. Então, vamos descobrir quais são esses degrauzinhos aí no meio do caminho, antes da gente começar a investir? Bem, eu separei aqui 8 passos que a gente precisa dar antes de começar a investir e é sobre eles que a gente vai falar na live de hoje. Bem-vinda, Soraya! Então, antes disso, eu queria só fazer um pedido para vocês. Conforme eu for falando os passos, vocês podem colocar para mim se vocês já fizeram esses passos, né? Então, eu vou falar, o primeiro passo é tarará. Aí, se alguém já tiver feito esse passo, por favor, coloca aí pra mim. Ah, esse passo eu já fiz, eu já organizei essa parte, porque aí vai me orientando até a direcionar melhor esse nosso conteúdo aqui de hoje, tá bom? Bem-vinda, Eliane. Soraya, sendo pra você também. Deixa eu ver que a gente tem uma pergunta. Não, não é uma pergunta. Eu me confundo, gente, com esses botõezinhos aqui. Então, vamos lá. E se tiverem perguntas também, por favor, pode colocar. O primeiro passo é a gente organizar as nossas finanças, né? Não é que a gente não possa investir se eu não tiver minhas finanças organizadas. Eu posso. Mas a gente vai acabar investindo com mais medo, né? Porque minhas finanças estão bagunçadas, eu não sei exatamente quanto que eu ganho, não sei exatamente quanto que eu gasto, se o meu mês fica no azul ou se ele fica negativo. Então, tudo isso vai deixando a gente mais preocupada na hora de investir, né? Qual é o primeiro pensamento? Eu vou aplicar um dinheiro no investimento. E se eu precisar amanhã? Né? E aí a gente fica com medo realmente. Existem investimentos feitos para isso, né? Para se ocorrer uma emergência e você precisar amanhã, você vai poder resgatar e vai usar. Mas a ideia aqui é, eu conheço as minhas finanças, está tudo certo, eu vou investir para minha reserva de emergência. Se eu tiver uma emergência, eu vou resgatar. Se eu não tiver, vai ficar aplicado lá. Então, é muito diferente de você investir assim, né? Esse aqui é o dinheiro da minha reserva de emergência, do que você tem um dinheiro, quer investir, mas não sabe bem, se precisar amanhã, você fica meio perdido. Então, o ideal, o primeiro passo que a gente precisa dar é conhecer as nossas finanças, organizar, né? Então, tem pessoas que têm uma renda alta e têm os custos tão altos quanto, né? E aí ela acha que está equilibrada ali, né? Não, eu só gasto o que eu ganho, né? Na verdade, ela está gastando tudo que ganha. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha uma margem aí, que vai ser a nossa capacidade de poupança, o dinheiro que a gente vai investir. Por que não é o ideal a gente ficar no 0 a 0? Porque se a gente tem um imprevisto qualquer, aí isso aí não é mais um 0 a 0, né? A gente já vai para o negativo. Então é legal a gente ter uma noção das nossas finanças e deixar essa margenzinha. Pode ser que nesse primeiro momento essa margem seja muito baixa, né? Eu consigo poupar 2%, 5% do meu salário.
mas já é alguma coisa. À medida que você vai investindo, você vai até tomando gosto pelo negócio e vai querendo investir cada vez mais. Mas então é importante a gente ter uma noção do todo, né? E separar um dinheiro para investir. E se a gente tem dívidas, o ideal é que a gente quite as nossas dívidas antes de começar a investir, né? Por quê? Geralmente, as dívidas que a gente pode contrair, né, um financiamento, enfim, elas têm uns juros mais altos do que o que a gente vai ganhar de rendimento se a gente aplicar o dinheiro. Então, vale mais a pena a gente usar o dinheiro que está sobrando, um dinheiro extra que entra para quitar uma dívida do que para investir, né? Agora, tem uma situação em especial, né, com relação a dívidas, que a gente pode sim já investir mesmo com aquela dívida, que é a seguinte: a gente fez um financiamento planejado que está dentro do controle, né? Então, por exemplo, fiz um financiamento habitacional, né? Comprei um imóvel financiado em 20 anos pelo banco X, as parcelas do financiamento cabem no meu orçamento, tá tudo certo, eu sabia que eu ia pagar mesmo, e aí eu ainda assim consigo poupar um pouco. E aí eu quero investir, beleza? E essa dívida tá sob controle, você vai começar a investir. Agora, se você tem dívidas muito altas, dívidas que estão fora de controle, que estão com juros muito altos, aí essas não. Essas a gente primeiro quita as dívidas e depois a gente parte para os investimentos. Então esse é o primeiro passo. Se vocês puderem colocar aí para mim, esse primeiro passo para mim tá tranquilo, tá beleza, já tenho tudo organizado. Ou não, esse primeiro passo ainda tenho que fazer, ainda tenho que conhecer minhas finanças, organizar meu dinheiro aqui. O segundo ponto que a gente precisa fazer antes de começar a investir a gente precisa entender quanto que a gente tem para investir no total hoje, tá? Então, seja o dinheiro que você já tem guardado, seja o que você consegue guardar todos os meses, tá? Então, a gente tem vários tipos de situação. Tem aquela pessoa que ela vive ali no 0 a 0, né? Eu tenho tudo que eu ganho, eu gasto, mas eu recebi aqui um dinheiro extra, né? Ganhei de presente ou recebi uma coisa que eu vendi, um dinheiro extra. Então, ela só tem um capital para investir, mas ela não consegue poupar todos os meses. Tem aquela situação da pessoa que não tem nenhum dinheiro guardado, mas quer começar a guardar. Então, ela já descobriu que ela pode guardar lá, sei lá, R$500 por mês. Ela consegue guardar 500 todo mês, mas ela ainda não tem nenhum capital guardado para aplicar. Beleza, também pode investir. E a terceira situação é quando a pessoa tem os dois, né? Ela já tem um dinheiro guardado e ela também consegue poupar todos os meses. Então, a gente precisa mapear isso, né? Como é que tá nessa situação hoje? Eu vou investir um dinheiro que eu tenho guardado, eu vou investir um dinheiro que eu consigo poupar todos os meses, ou eu vou investir os dois, né? Que às vezes a gente tem um dinheiro guardado, mas está na poupança e a gente não quer manter ele lá porque está rendendo muito pouco, né? Na verdade, assim, eu tenho cliente da consultoria que tem dinheiro guardado até dentro de uma caixinha dentro de casa. E não é a única. Eu já ouvi outras pessoas me contando isso. Não, eu guardo dinheiro em casa. Então, assim, gente, aí é mais complicado ainda, porque na poupança ele rende muito pouco. E em casa ele não rende nada. E aí a inflação vai comendo o valor daquele dinheiro. E deixa eu ver aqui, ó. Passo 1, faço em partes. Vou intensificar esse ano. Maravilha! Se precisar de dicas para organizar suas finanças, tem uns destaques aqui no meu Instagram. Depois você dá uma conferidinha lá, que tem um destaque Finanças Pessoais. Tento organizar, mas não é 100%. Tem que anotar tudo. Eu também. Se eu não anotar cada centavo, eu me perco. Então, assim, eu já passei, desde sempre, desde do meu primeiro trabalho, que eu trabalhei como extra natal, vendedora de loja, tinha 16 anos, eu anotava tudo, eu anotei tudo que eu ganhei, eu trabalhei 2 meses, dezembro e janeiro, e aí eu dividi ao longo dos meses seguintes, que eu ia fazer o terceiro ano, né, vestibular. Depois, quando entrei na faculdade, comecei a estagiar, e aí guardava, anotava também tudo. E aí, na minha licença maternidade, na minha primeira licença maternidade, eu parei de anotar meus gastos durante um tempo. As primeiras semanas eu fiquei surtando, né? Aquela coisa, você não dorme, não come, tudo uma loucura.
Não come não, que eu comia desesperadamente. Mas assim, eu me perdi, acabei não anotando. Cara, quando virou o mês, assim, que eu fui entrar na minha conta pra pagar umas coisas, eu tava, assim, pra mim tava um caos, assim, tinha um dinheiro lá que eu não sabia o que era, eu tinha gastado, não tinha anotado nada, veio a minha fatura do cartão, pela primeira vez eu peguei a fatura do cartão sem saber quanto é que ia dar, que me deu um nervoso. Então, assim, eu percebi que eu não posso de jeito nenhum, e aí, desde então, voltei a fazer sempre direitinho, mesmo quando eu tô enrolada, eu sempre paro um pouquinho pra anotar tudo. Mas isso é perfil, tá? Tem pessoas que não precisam anotar e conseguem ter suas finanças sob controle, né? Aqui em casa eu tenho um exemplo, meu marido é assim, ele não anota nada, ele não tem uma tabela, um caderno, nada, mas ele sabe exatamente, ele se entende, então tá ótimo, se não tá atrapalhando, tá tudo bem. Tem uma cliente de consultoria financeira também, que quando eu falei, ó, você vai precisar de uma tabela e tal, ela, não, eu não anoto nada, mas eu sei tudo. Aí tudo que eu perguntei, custo mensal, capacidade de poupança, ela tinha assim na ponta da língua. Então realmente não precisa de tabela, né? Mas pros humanos restantes, né? Aí precisam. E deixa eu ver, investir no tesouro, mas minha grana está no negativo. No dia a dia, né? Tudo bem, isso às vezes pode ser uma fase também, né? Porque 2020 foi um ano realmente muito desafiador para muita gente, né? Profissionais que trabalham com venda, né? Dependem de comissão de venda no comércio, e pessoal que trabalha com turismo, né? Eu tenho na minha família 2 pessoas que trabalham com turismo, ficou completamente parado. Restaurante, então assim, muita coisa ficou muito ruim, né? Tanto que a gente vai ter um ano aí com um PIB negativo. Então, pode ser uma fase temporária e nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai se reerguer dessa crise aí. Mas voltando aqui para o nosso segundo passo, então, ao entender se eu tenho um dinheiro só para investir, ou se eu só tenho o mensal, ou se eu tenho os dois, isso já vai nos orientar na hora que eu vou aplicar. Por quê? Se eu tenho um dinheiro já guardado que eu quero investir, eu vou olhar para ele e vou ver assim, bem, esse dinheiro que tenho guardado aqui, bem-vindo, Heitor, ele é suficiente para minha reserva de emergência? Né? A reserva de emergência, geralmente, a gente deve guardar entre 6 e 12 vezes o nosso custo mensal. Né? Então, por exemplo, eu tenho um custo mensal de 5 mil por mês. Se eu sou uma profissional com uma renda estável, né? Então, trabalho CLT, eu já sou empresária, mas a empresa já está muito bem, andando sozinho, então eu sou funcionária pública, aí eu posso guardar 6 meses do meu custo, né? Então eu teria que guardar 30 mil na minha reserva de emergência, por exemplo. Ou se não, se eu tenho uma renda muito instável, né? Então eu sou empreendedora, tô começando um negócio agora, ou então eu sou profissional autônomo, né? Dependo de comissão de vendas, aí a gente já tem que ir mais lá para a pontinha do 12, guardar 12 vezes o nosso custo mensal, que no caso de 5 mil por mês daria 60 mil reais na reserva de emergência. Então, se essa pessoa, por exemplo, esse exemplo, se ela tem 40 mil reais guardados, ela olha esse dinheiro e ela pensa, bom, esse dinheiro aqui, se eu preciso ter 30 na minha reserva de emergência, então esse dinheiro aqui já vai ser minha reserva de emergência, né? Eu vou investir esse dinheiro em aplicações de baixo risco e alta liquidez para ficar como minha reserva, né? Então, se eu tiver algum problema, se eu perder o emprego, se um cano estoura dentro de casa, precisa fazer uma obra de emergência, é esse dinheiro que eu vou usar. E eu ainda vou ter mais um pouquinho ali, mais 10 mil, né? Que eu tenho guardado e que não precisa ser para reserva, eu já posso pensar em outro objetivo para ele, né? Então, é importante a gente ter uma ideia. Ou se não, eu vou investir somente o que eu aplico, o que eu consigo guardar todos os meses. Aí já é diferente, né? Porque aí você tem valores pequenos e picados, né? Então, eu consigo guardar 500 reais por mês. Então, eu vou investir 500 esse mês, ou 500 no mês que vem. Eu vou ter que escolher títulos diferentes, né? E tem uma outra possibilidade também que a gente pode pensar. Se eu consigo guardar 500 todo mês, mas os investimentos que eu quero fazer, eles têm um mínimo de 1.000, então a gente pode poupar 500 por mês e investir só uma vez a cada 2 meses, né? Aí tem algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, você pode programar um TED da sua conta para uma conta de banco digital, por exemplo, né? Então, assim, o Nubank é um que tem rendimento direto na conta.
Então você programa lá a sua conta corrente normal, todo mês ela vai fazer um TED, logo nos primeiros dias do mês, sei lá, de R$ 500 para sua conta do Nubank. E aí passou uns meses, oi Emanuela, bem-vinda! E aí passou uns meses, esse dinheiro que está acumulado lá no Nubank, quando você entrar lá para poder ver, quanto é que eu tenho, onde é que eu vou investir, já acumulou lá uns 2, 3 meses, né? Já tem um montante maior e ainda por cima ficou rendendo, né? Rendendo um pouquinho, mas rendendo. E outra, você nem precisou se preocupar, né? Você programou o TED uma vez só lá do seu banco e o dinheiro já tá lá guardadinho te esperando. Olha que maravilha. Então essa é uma estratégia que você pode usar para quando você vai investir todos os meses, né? Se você não consegue sentar, parar um tempinho para investir todo mês, ou se você acha que o valor é muito pequenininho e você quer investir valores maiores, você pode esperar alguns meses, acumula um pouco e aí investe de uma vez, né? Você pode fazer isso usando a poupança também, né? Se você não quer abrir conta no banco digital, você programa o seu banco normal para enviar para sua poupança todo mês. E aí o dinheiro vai ficando ali guardadinho. Um belo dia você entra lá na poupança, resgata e manda para a corretora para aplicar, né? Ou você pode também programar esse mesmo TED do seu banco direto para sua corretora. Só que aí lá na conta da corretora não vai ficar rendendo automático, né? Mas também quando você entrar já vai ter acumulado um pouquinho lá. Então, são duas formas completamente diferentes de pensar no seu investimento. Por isso que é importante você ter uma ideia, qual é o dinheiro que eu vou investir? E como é que eu vou aplicar ele, né? É uma vez só, é todo mês? E pode ser os dois, né? Aí você vai ter uma estratégia para o capital que você já tem acumulado e uma estratégia para o valor que você vai guardar todos os meses. Então, vou pedir de novo se vocês puderem comentar aqui se vocês já pensaram sobre isso, né? Se tem um dinheiro que já está guardado, ou vai ser um mensal, ou vai ser os dois. Não precisa colocar necessariamente o que é, que eu sei que são informações delicadas, confidenciais, mas dizer se vocês já pensaram sobre isso, se nem tinham se atinado. Vamos lá. Aí, a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? É um passo super simples, tá? Parece uma coisa assim fantástica, mas é bem simples, mas é realmente bem interessante, que é fazer o teste do perfil de investidor, né? E aí eu sei que tem alunas minhas aqui do Comece 2021 Investindo, nosso programa que começou na segunda-feira, vai até dia 19, e todo mundo lá já fez o teste, que esse foi o nosso primeiro passo para inaugurar o programa. Então, o teste do perfil de investidor, ele é um teste super simples, né? Pode ter 5, 10 perguntas, geralmente múltipla escolha, né? E você responde a esse teste, você pode pesquisar na internet, pode me pedir que eu mando, ou pode fazer dentro da corretora, ou dentro do seu próprio banco, você abre lá a aba de investimentos, ele vai abrir para você fazer o teste, e aí você vai descobrir qual que é o seu perfil de investidor, né? Ou é conservador, ou é moderado, ou é arrojado. E por que isso é tão interessante? Porque eu não me canso de ver pessoas que têm o perfil moderado e acham que são conservadoras, né? Isso é muito comum. Na verdade, assim, eu acho que até hoje, de todos os meus clientes da consultoria financeira, só um que já tinha feito o teste que falou, não, meu perfil é moderado. Todos os outros me disseram assim, não, meu perfil é conservador. Sou super conservadora, eu quero só investimentos conservadores, nada de risco. E aí, quando vai responder o teste, percebe que não, que o seu perfil é moderado ou até mesmo arrojado. Por quê? Porque esse teste não entende nada de investimentos. Então, você está no lugar certo. Fica aqui comigo que a minha ideia é justamente explicar sobre investimentos para quem não entende nada mesmo, tá? Começo sempre do comecinho para a gente começar a investir já com consciência, né? Sabendo o que está fazendo. Voltando aqui para os nossos perfis de investidores. Essas pessoas que têm um perfil moderado e acreditam que são conservadoras, o que elas fazem? Elas ficam procurando sempre investimentos super conservadores, né? Geralmente o dinheiro está todo na poupança, que é um investimento super conservador, ou então no máximo ela já investiu ali no CDB e pronto. E aí, qual é o problema disso? Os investimentos conservadores, eles têm risco mais baixo, mas eles também têm rendimento mais baixo.
E aí a pessoa tá ali com o dinheiro dela todo rendendo só um tiquinho, quando na verdade ela tem um perfil moderado, poderia estar buscando um pouquinho mais de risco, né? Vai oscilar um pouquinho mais? Vai, mas em compensação, no longo prazo, vai render mais também. E aí é o custo de oportunidade, ela tá perdendo a oportunidade de ganhar mais, porque ela acha que ela é conservadora, mas não é. E eu já vi também o contrário, né? A pessoa tem um perfil conservador, né? Geralmente pessoas mais velhas que estão perto de se aposentar, ou que ainda tem um capital super baixinho, que ainda não tem a reserva de emergência toda. E aí ela escuta falar, né? Ela ouve uma dica assim maravilhosa, que investir em ações da Petrobras e da Vale é super conservador. Aí ela vai lá e investe o dinheiro dela todo em ações da Petrobras e da Vale. Só que ações é um investimento de alto risco. Então, eu sou super a favor de investir em ações. Eu mesma invisto em ações. Eu invisto tanto em ETFs, que são fundos de ações, como em ações diretamente. E também fundos de investimento de ações. Só que é com consciência, sabendo que aquele dinheiro ali é um dinheiro que está exposto a risco. Então, quando a pessoa acredita que está fazendo um investimento conservador, mas na verdade o dinheiro dela está exposto ao risco, o que acontece? Na primeira pandemia de coronavírus, que a bolsa vai lá embaixo, o dinheiro dela diminui, o que ela faz? Se desespera. E aí resgata o dinheiro, que não é a hora certa de resgatar, ou então aquele dinheiro era o único dinheiro que ela tinha e cai o valor e ela precisa e aí ela não tem. Então, assim, é um problema muito sério você ter um perfil conservador, achar que está investindo numa coisa conservadora e não ser, né? Ser um investimento arrojado, de alta volatilidade, né? Volatilidade é quando sacode muito. Qual é o mínimo para investir? Então, vamos lá. Tem fundo de investimento e tem CDB que o mínimo é 1 centavo, tá? Já alguns são R$500, R$1.000, tá? R$100. E o Tesouro Direto, em especial, o mínimo é em torno de R$40, né? Tem alguns títulos que são um pouquinho mais, R$60, R$100, tá? Por aí. Então, mesmo com valores baixos, dá para começar a investir, tá? E aí, vou voltar lá então para o teste de perfil de investidor. São 3 pilares desse teste, né? O primeiro é o prazo que você tem pela frente. Se você tem até uns 45, 50 anos, você ainda tem um prazo longo pela frente, né? Aí tem gente que fala assim, não, eu tô com 45, tô velha. Não, gente, peraí. Com quantos anos você pretende se aposentar? 65, você tá com 45, então você ainda tem 20 anos até se aposentar, né? É bastante coisa, 20 anos é longo prazo. Então você ainda tem bastante prazo pela frente. Outra coisa, se você pretende investir para o longo prazo, né? Porque às vezes a pessoa é nova, mas todo o dinheiro que ela quer investir é para usar no intercâmbio daqui a 2 anos. 2 anos é médio prazo, então aí já não é curto a médio, né? Então aí ela já não tem um prazo longo pela frente. Mas se você tem um horizonte de tempo maior, você pode tomar mais risco. Outro pilar é o conhecimento, né? Quanto mais você entende como é que os investimentos funcionam, quais são os riscos que estão envolvidos em cada tipo de investimento, mais arrojado é o seu perfil, né? Porque quando você não entende muito, eu só investi em poupança, eu não entendo muito como é que funciona. Então você deve começar pelos investimentos mais conservadores, né? Para não cair naquele problema lá da pessoa que acha que está investindo conservador e está comprando ação da Vale e da Petrobras. E conforme você vai entendendo como é que esses investimentos funcionam, como é que a bolsa funciona, você vai se tornando um perfil mais arrojado. E o terceiro pilar é o apetite ao risco, né? Porque tem pessoas que têm mais apetite ao risco, ela quer arriscar. Se der errado, ok, mas se der certo, ela vai ganhar muito dinheiro. E tem pessoas que não, peraí, vamos arriscar menos, não precisa disso tudo, não vou ganhar muito, mas também não vou perder muito. Então, sempre tem esse equilíbrio aí, depende do seu perfil. Você responde ao teste do perfil de investidor e descobre o seu perfil. Isso daí já vai te dar um pouquinho mais de clareza de até onde você pode ir nesse momento, né? E aí, ao longo dos anos, você vai repetindo o teste, porque o seu perfil pode mudar, tá? Então, se vocês puderem colocar aí pra mim se alguém aqui já respondeu o teste de perfil de investidor, se ficou surpreso com o seu resultado ou não, se já sabia, eu agradeço. O quarto tópico aqui
é a gente definir os nossos objetivos e quais são as nossas prioridades também. Olá, Raque, bem-vindo. Então, o que é isso, né? Definir os objetivos. É porque muitas vezes as pessoas querem investir porque elas querem que renda bem. Só que investir bem nem sempre é fazer o rendimento melhor, né? Às vezes, investir bem é proteger o seu dinheiro da inflação, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em investimento para reserva de emergência, que é aquele dinheiro que ele está investido, ele está rendendo, mas ele tem que estar protegido, né? E ele tem que estar disponível, porque no dia que a minha emergência acontecer, eu preciso resgatar ele. Então, esse tipo de objetivo, a reserva de emergência, nunca você vai buscar rendimentos maiores. Você vai buscar, no máximo, proteger o seu dinheiro da inflação, né? Então, se a inflação subir, que o rendimento suba junto para você não perder valor. Às vezes, investir bem é buscar, sim, o máximo de rentabilidade possível, bem exposto ao risco. Então, por exemplo, se você está investindo para a sua independência financeira, né, para a sua aposentadoria, para um dia, quando você completar 65 anos, ou sei lá que idade você quer se aposentar, você não precisar mais trabalhar para se sustentar, né, você poder viver, se sustentar apenas do rendimento do seu investimento. Deixa eu ver aqui, sim, já fiz o teste, fiquei muito surpresa. É muito comum. Então, se você está investindo para a sua aposentadoria e você só pretende se aposentar daqui a 30 anos, então o ideal é que você busque muito risco, tá? Pode investir em bolsa, fundo de investimento arrojado. Claro, você vai pesquisar um bom fundo, né? Você vai investir em bolsa, você vai pesquisar uma boa ação. Mas ela vai sacudir, vai ter a pandemia, ela vai cair lá embaixo, vai subir de novo, aí vai ter um ano que ela vai estar explodindo, nossa! E Bovespa bate recorde, né? Você pode atrelar ela ao dólar, né? A aposentadoria, que é um dinheiro lá pra frente. Pode investir em títulos que ficam atrelados ao dólar, que são investimentos que tem um pezinho lá no exterior. Pode fazer acontecer, porque você tem 30 anos pela frente. E quando a gente fala em renda variável, a renda variável ela realmente tem um risco mais alto porque ela sobe e desce. Mas se você olhar o gráfico da renda variável no longo prazo, né, ou seja, acima de 10, 15 anos, você vai ver que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ela vai fazendo isso daqui. Então, quando você olha o prazo mais longo, ela subiu. A renda variável sempre sobe no longo prazo, né? Então, você pode pegar, assim, as bolsas de valores do mundo todo e olhar essas janelas, assim, de 10, 15 anos, você sempre vai ver que está subindo. Por quê? Porque a renda variável, ela representa a economia daquele país, né? E o país que não estiver se desenvolvendo, não estiver crescendo, ele vai ter um problema muito maior do que a bolsa, né? Ele vai ter problemas gravíssimos sociais, inclusive, desemprego, pessoas fugindo do país, aquele caos todo que a gente já viu. Mas se o país está minimamente se desenvolvendo, a bolsa vai tender sempre a subir no longo prazo. Por mais que tenham essas crises aí, ela cai e depois ela sobe. Então, quem está investindo para daqui a 20, 30 anos, pode e deve... Olá, Marília, olá, Paty, bem-vindas. Pode e deve investir com muito risco, tá? Aqueles investimentos mais arrojados. Porque daqui a 20 anos, quando você for ver, o seu dinheiro vai ter se valorizado muito mais do que se você investir somente em renda fixa, né? Agora, é claro que você deve sempre ir equilibrando também, né? Um pouquinho do dinheiro em renda fixa, um pouco em renda variável. Tem objetivos que às vezes a gente não é tão exato assim, né? É reserva de emergência, que é o curtíssimo prazo, ou é aposentadoria, que é longuíssimo prazo? Tem coisa que é ali no meio do caminho, né? Não se preocupa não, Marília, fica tranquila. Tem coisa que a gente quer investir para daqui... Vai ficar salva assim, na GTV. Então tem coisa que a gente quer investir para daqui a uns 4, 5 anos. Às vezes eu quero fazer um curso maior, ou então quero tirar um ano sabático, ou então às vezes a gente quer garantir um intercâmbio para os nossos filhos, e aí, poxa, meu filho vai chegar no ensino médio daqui a 5 anos, eu quero que ele faça um intercâmbio, então vou guardar dinheiro para esse objetivo. Então tem objetivos que o prazo fica aí no meio do caminho.
Então nem você vai no risco baixíssimo e nem você vai no risco altíssimo lá da aposentadoria. Você vai buscando um equilíbrio aí no meio do caminho, né? É uma viagem que eu quero muito fazer. Eu vou investir com um pouquinho mais de risco? Vou, mas não muito. Agora, é uma viagem que assim, eu sou doida para fazer, mas se não der para fazer daqui a 3 anos, eu adio mais um pouco, não tem problema. Então, você pode correr um pouco mais de risco, né? Vai que dá tudo certo, o seu investimento rende muito e aí você pode até viajar antes do seu prazo. Então, você precisa ir equilibrando. Mas você só consegue equilibrar se você conseguir definir os seus objetivos antes, né? Então, listar mesmo quais são os seus sonhos, né? Que dependem de dinheiro. Então, eu quero dar entrada num apartamento. Quanto que isso custa, né? Tem que pesquisar, olhar o tipo do apartamento, verificar o valor que ele está, né? Que está sendo negociado hoje. Buscar saber nos bancos, qual é o mínimo de entrada que os bancos aceitam. E aí a gente começa... Obrigada! E aí a gente começa a ter uma noção de quanto custa aquele nosso sonho e quanto tempo a gente pode se programar para alcançar ele. E aí a gente vai buscando investimentos nessa linha. E é claro que assim, sempre que eu falo para alguém, olha, lista aí os seus sonhos que dependem de dinheiro. Aí vem, né? Geralmente é uma lista comprida, né? A minha lista também é bem comprida. Só que para os humanos mortais, a gente geralmente não tem dinheiro suficiente para fazer todos os nossos sonhos ao mesmo tempo. Então, a gente vai, depois que a gente lista eles, a gente estabelece algumas prioridades aí, porque senão a gente acaba ficando meio perdido nesse meio do caminho. Então, esse é o quarto ponto, né? Estabelecer os nossos objetivos financeiros. O quinto ponto é a gente pesquisar sobre alguns conceitos importantes do mundo dos investimentos, para que a gente, quando chegar lá na hora de investir, eu vou aplicar o dinheiro hoje, a gente vai ler lá o título e a gente vai entender, né? E eu prometo para vocês, não é difícil, tá? Quando alguém começa cheio de palavra complicada e tal, realmente parece um bicho de 7 cabeças. Mas, se você buscar uma pessoa que tenha um pouco de didática para explicar como é que funciona, não são conceitos difíceis, né? Pelo contrário, são até bem simples. Mas a gente tem que entender como é que funciona e aí depois você vai achar tudo muito simples. Então, por exemplo, alguns conceitos que vocês podem pesquisar. Inclusive, tem vários vídeos meus aqui no IGTV, lá no meu canal do YouTube também, que explicam esses conceitos todos, tá? E se mesmo assim ficar uma dúvida, vocês podem me mandar perguntas que eu explico. Mas, por exemplo, entender os conceitos de risco, liquidez e retorno, né? Esse é o tripé dos investimentos. Então, a gente entender como que eles interagem entre si é muito importante. Pra gente, na hora que chegar e ver, tem lá na corretora 2, 3 títulos parecidos, mas por que esse aqui tá rendendo mais? Por que isso aqui... Aí a gente vai entender, porque existe um equilíbrio aí nesse tripé, né? Entre o risco, a rentabilidade e a liquidez de um ativo. E aí, quando a gente consegue entender esse conceito, fica muito mais simples. A gente olha lá na corretora, lá tem as opções. Esse aqui tá rendendo mais porque esse banco aqui é menos conhecido. Aí vai ficando mais fácil da gente entender. Então, buscar entender esse conceito é bem importante antes mesmo de começar a investir. Outro conceito importante, essa ideia do curto, médio e longo prazo, né? Que é exatamente como eu expliquei. Qual é o meu dinheiro de curto prazo, meu dinheiro de médio prazo, meu dinheiro de longo prazo, né? E aí também pensar um pouco assim em relação ao meu patrimônio, né? Conseguir olhar para o meu patrimônio, para o meu dinheiro com essa visão de curto, médio e longo prazo. Isso vai te ajudar muito a conseguir aplicar o seu dinheiro de maneira consciente, né? Tranquila. Então, normalmente, o dinheiro da reserva de emergência de curto prazo, da aposentadoria de longo prazo e mais. Entender também que nesse momento eu estou numa situação financeira X, né? E eu vou traçar um plano para essa situação hoje. Porém, essa situação pode mudar lá na frente, né? Na verdade, a gente está sempre buscando galgar degraus, né? A gente está sempre buscando melhorar. Melhorar a nossa renda, melhorar a nossa capacidade de poupança. Então, daqui a 5 anos, pode ser que você esteja numa outra situação financeira.
né? O contrário também pode acontecer. Eu hoje estou guardando, eu consigo guardar muito dinheiro por mês, metade do meu salário, mas daqui a 2, 3 anos eu estou pensando em engravidar, quero ter um filho. Já sei que o meu padrão de custo vai mudar um pouco, né? Não vou mais conseguir guardar metade do meu salário, vão entrar outros custos. Então, quando a gente consegue pensar no nosso patrimônio, nas nossas finanças, com esse olhar, né, de curto, médio e longo prazo, as coisas também ficam muito mais claras pra gente, né? E aí a gente consegue investir de forma mais consciente, mais tranquila. Outro conceito que é interessante também é a gente entender a diferença entre renda fixa e renda variável, tá? Só existem esses dois tipos de investimento, né? Ou é um investimento de renda fixa ou é um investimento de renda variável. Entender as diferenças entre eles é super importante na hora que você vai escolher um investimento, na hora que você vai diversificar os seus investimentos, né? Equilibrar as suas carteiras de investimento. E aí eu vou dar uma dica, se você ainda não conhece esses conceitos, começa pesquisando pela renda fixa e depois vai para a renda variável. Porque a renda fixa ela tem um risco um pouco mais baixo do que a renda variável, né? É claro que dentro desses dois blocos de investimentos, existem diversos títulos diferentes, mas se você entender o conceito dos dois, já vai ficar muito mais fácil. Olá, Alexandra, bem-vinda! Outro conceito legal de pesquisar, que também não é difícil, tem um nome difícil, complicado, mas quando a gente vai ver, é uma coisa simples. Existem 3 tipos de rentabilidade. A rentabilidade na renda fixa. A rentabilidade pré-fixada, a pós-fixada e a híbrida. Então, assim, quando a gente olha, né? Ai, meu Deus, que nomes complicados. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente pesquisando, entendendo como é que funciona, nossa, isso vai facilitar demais na hora que você for pesquisar onde que eu vou de fato investir meu dinheiro, né? Até assim, já escolhi, quero investir no Tesouro Direto. Você vai entrar lá no Tesouro e vão ter esses 3 tipos de títulos diferentes. Então, entender o que é um, o que é o outro, vai te ajudar na hora que você for escolher. E aí também a gente consegue entender, cada vez que a gente entende um desses novos conceitos, a gente entende a importância de diversificar, né? Porque o título que tem a rentabilidade pré-fixada, geralmente ele paga um valor mais alto, né? Ele rende mais. E aí a gente às vezes fica naquela, né, afoito, né? Então vou investir tudo nesse, né? Que tá rendendo mais. Só que ele tem os seus poréns, né? Se a inflação subir, aquela rentabilidade já não é tão boa quanto é nesse momento. Então, a gente conhecer esses conceitos, né? O que tem por trás, ajuda muito a gente a escolher bem, né? E diversificar. Escolher títulos com características diferentes para a gente ter um patrimônio ali, uma carteira de investimento equilibrada, né? Que serve para quê? Se a gente está num cenário agora que meio que assim, saindo da crise da pandemia, né? Só que a gente não conhece o futuro. A princípio, as previsões são de que a gente ainda vai ter um ano mais ou menos aí em 2021, já com, né, crescimento, que já é muito bom, mas ainda mais ou menos. E em 2022 a expectativa é de voltarmos a crescer. Mas muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Inclusive uma segunda onda de coronavírus que provoca um lockdown em todo mundo, como a gente já viu no ano passado. Então tudo isso interfere. E aí a gente precisa ter uma carteira equilibrada, porque num cenário que afetou muito esse aqui se segurou, esse caiu e esse segurou. Num cenário oposto, que esse aqui se deu muito bem, esse daqui já ficou mais equilibrado. Então a gente vai entendendo esses conceitos e trazendo isso para o nosso investimento. Outra coisa, aí já é o 6º tópico aqui, do que a gente precisa saber antes de investir. Como que os títulos funcionam, né? Além de entender o que é a renda fixa e a renda variável, é a gente pesquisar os títulos que nos interessam, né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a investir lá atrás, primeiro eu investia só em poupança, né? Logo na verdade, desde que eu abri minha conta no banco, antes da faculdade, eu já abri uma conta poupança. Então, eu sempre apliquei em poupança. Aí depois eu passei para conta corrente, continuei guardando dinheiro na poupança. Aí comecei a ouvir falar sobre CDB,
Fui dar uma pesquisada o que era, não entendi perfeitamente, que na época não tinha essas informações todas, era tudo muito segredo, assim, né? Tudo muito fechado. Mas eu tive uma ideia, assim, aí eu consegui... Opa, tá travando? Ah, gente, desculpa, deixa eu ver se eu consigo trocar a internet aqui. Tá travando para mais alguém? Vamos ver se melhora. E aí, quando eu comecei a investir, eu fui aplicar em CDB. E aí, depois veio esse negócio do Tesouro Direto, porque até 2012, 2002, na verdade, tô falando 2012, não. Até 2002, não existia o Tesouro Direto. O que existia era títulos do Tesouro Nacional que eram negociados para pessoas jurídicas, né? Então, só podia investir no Tesouro Nacional, nos títulos do Tesouro Nacional, as pessoas jurídicas. A pessoa física, para conseguir investir em título do Tesouro Nacional, ou era um valor astronômico, ou era através de um banco ou de uma pessoa jurídica. Então era tudo mais complicado. E aí o Tesouro decidiu lançar esse programa que chama Tesouro Direto, que é especificamente voltado para a pessoa física. Então, uma empresa pode investir no Tesouro? Pode, mas só através dos títulos do Tesouro Nacional. Não pode investir, uma empresa não pode investir no Tesouro Direto, que é um programa para a pessoa física. Então, quando eles lançaram isso, eu comecei a pesquisar sobre o Tesouro, eu fiquei super interessada e eu entendi como é que ele funcionava. Eu fiquei com algumas dúvidas ainda, questão de impostos, de taxas, mas o ponto principal, como é que o investimento funcionava, eu consegui entender. E aí, quando eu fui investir, eu estava ainda com medo por causa dos custos, mas não por causa do investimento. Eu sabia exatamente onde é que o dinheiro ia parar e como é que ele ia rentabilizar. Então, é super importante a gente entender como é que o título funciona, né? Da onde que vem o rendimento, para que a gente possa investir com tranquilidade. Por exemplo, essa semana lá no grupo perguntaram sobre criptomoedas, né? Bitcoin. Então, se você está investindo em um título qualquer, né? Mas você não sabe como que o seu dinheiro vai render, você pode ter um problema, né? Que era o caso. Eu acho que a pessoa investiu na criptomoeda porque foi orientada, mas ela não entendeu como é que seria o rendimento. O que pode acontecer? Criptomoeda é um investimento de renda variável. Na verdade, a gente não considera um investimento, né? Porque não é regulado pela CVM. Mas é um ativo, né? Uma moeda digital, uma criptomoeda, que é de renda variável, ou seja, o valor dela tanto pode subir quanto cair. Por acaso, nas últimas semanas, eu li que as bitcoins subiram. Mas se tivesse caído, a pessoa estava achando que estava investindo alguma coisa que ia gerar um rendimento e, na verdade, o dinheiro dela poderia estar perdendo valor. Então, é importante você entender como que aquele investimento funciona, como é que vai ser gerado esse rendimento e o que tem de expectativa de rendimento para ele, né? E aí você consegue, então, investir com mais tranquilidade também. Eu já sei como é que funciona, né? Eu não preciso dominar o assunto, né? Então ainda não entendi tudo perfeitamente. Não, se você não é um profissional do mercado financeiro, provavelmente você não vai entender todos os meandros. Mas não precisa, né? É como eu estava explicando até, nem me lembro quando. Foi uma cliente de consultoria financeira que ela estava me perguntando sobre... acho que um título de Tesouro Direto, e aí eu expliquei para ela, ela falou assim, mas eu li em algum lugar que pode acontecer assim, assim, assado. Eu falei, pode acontecer, mas aí já é no mercado secundário. Aí ela já, mercado secundário, o que é isso? Eu falei, então, se você compra o título do Tesouro Direto lá na corretora, direto pelo Tesouro, você vai estar comprando no mercado primário, que funciona de acordo com essas regras aqui. Agora, as pessoas profissionais do mercado financeiro, gente que faz day trade, gente que, enfim, tem muitas pessoas, especuladores, também negociam os mesmos títulos do Tesouro Direto no mercado secundário. E assim, você precisa entender sobre o mercado secundário? Talvez não. Se não é isso que você quer, se você não quer negociar título no mercado secundário, não precisa dominar o assunto. Você precisa entender onde é que você vai botar seu dinheiro, né? Você entendeu como é que o tesouro funciona e você vai aplicar ali. Então, tá ótimo, mercado primário tá bom. Porque senão também a gente fica assim, eu tenho que entender mais.
e o mais nunca chega, né? Porque sempre tem alguma coisa para aprender na frente. Então, o importante é você entender onde você está botando seu dinheiro, como é que funciona aquele investimento e da onde que vai vir o rendimento. Se você entendeu esses tópicos, já tá bom, já pode começar a investir. E aí, conforme você vai investindo na prática, você vai descobrindo várias outras coisas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a investir em Tesouro Direto, há muito tempo atrás, eu descobri uma coisa muito interessante que eu não fazia ideia e que até hoje as pessoas que não investem em Tesouro Direto não sabem. Normal, assim, é natural isso. Que é o seguinte, quando você vai investir no Tesouro Direto, você não consegue aplicar o valor que você quer. Ah, eu vou botar 5 mil nesse título aqui do Tesouro. Vai entrar lá 5 mil. Ele não entra 5 mil. A corretora, ela te devolve assim, ó, você quer investir aproximadamente 5 mil nesse título? Tá, então hoje a cotação do título tá tanto, você vai investir 4.998,63 centavos. Mas não é exatamente o valor que você quer. Isso é uma característica do título em si, não é nada demais. Você investe do jeito que, né, o valor que vai aparecer ali e tá tudo certo. Mas é uma coisa que a gente só descobre fazendo, né? Porque ninguém... É muito difícil uma pessoa explicar tudo, né? Porque são muitos detalhes. Quando é um detalhe que não é tão importante, né, como esse, você não vai conseguir investir valor redondo, vai ficar sempre quebradinho, a gente acaba não falando e a gente só descobre fazendo. Isso é muito legal de saber também. Sétima coisa que é importante, e eu acho que eu já adiantei essa coisa, mas tudo bem, vamos falar sobre ela. Bem-vindo, Edu! Que é a seguinte, pra gente montar uma estratégia financeira antes de começar a investir. Como é que é essa estratégia? Primeiro, eu vou investir uma vez só, eu vou investir todo mês, né? Como a gente já falou. Mas, mais do que isso, eu vou investir através de uma corretora ou através de um banco, ou através de um banco digital, né? Tem banco digital que tem rendimento na conta, como é o caso do Nubank, mas não tem outros investimentos, né? Ele só tem um tipo de investimento. Mais de um, mas todos os investimentos do Nubank hoje rendem 100% CDI com liquidez diária, não tem muita variação. Então, ele até já comprou, o Nubank comprou uma corretora, comprou a corretora Isinvest e provavelmente ao longo dos próximos meses ele vai liberar esse acesso para os clientes, mas no momento ainda não é assim. Agora, o Banco Inter, por exemplo, já é diferente. Ele não tem rendimento na conta, né? O que você deposita lá na conta fica parado, não rende nada, mas em compensação ele já tem uma plataforma de investimento. Você já consegue investir ali em CDBs, LCIs, LCAs, já tem outras coisas ali. Então já é mais interessante. Pelo seu banco tradicional, né? Quem tem conta em banco tradicional, esses grandes bancos do Brasil, sempre tem lá uma abinha dentro da conta corrente, você pode acessar pelo aplicativo também, é a abinha investimentos. E ali você encontra alguns investimentos, né? O que você vai encontrar ali? Você vai encontrar, primeiro tem a poupança, né? Que geralmente nem fica nessa aba investimentos, mas você vai encontrar CDBs, você vai encontrar fundos de investimento, né? E às vezes, dependendo do banco, você encontra LCI ou LCA lá também. Basicamente isso. Agora, quando você vai para a corretora, né, abrir uma conta na corretora, aí você já tem muitos investimentos, né? Inclusive Tesouro Direto, que é só através de corretoras, Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores só através de corretora também, e vários outros títulos diferentes, que aí são mais especializados. E também, outra coisa importante, no seu banco, você provavelmente só vai achar CDB do seu próprio banco, né? Então, por exemplo, eu tenho conta no Itaú, eu entro lá na ABI Investimentos, vai ter CDBs do Itaú, né? Vão ter vários CDBs do Itaú. Se eu vou na corretora, vai ter o CDB do Itaú, do Santander e de outros menores, né? CDB do Banco Pini, CDB do Banco Gemac, CDB do Banco Fator, do Banco BTG, enfim, um monte. E fundos de investimento também. Dentro do seu banco, você vai ter fundos de investimento geridos pelo seu próprio banco, geralmente. Enquanto você vai para a corretora, aí você tem fundos de investimento de diversas casas gestoras diferentes, né? Existem empresas no Brasil que são as casas gestoras e elas são especializadas em gerir fundos de investimento de clientes. E aí, geralmente, tem uma performance melhor, né? São produtos mais complexos e melhores, mas eles só estão nas corretoras, né? Não costumam ser disponibilizados através de bancos. Então, isso tudo a gente vai pensar também, né? Vai montar a nossa estratégia. A gente vai investir pela corretora,
pelo banco digital. Bem-vinda, Érica. E você pode também investir nos três, né? Por exemplo, uma parte da minha reserva de emergência eu vou deixar no meu banco onde eu tenho conta corrente, porque vai ficar mais acessível, se eu precisar rapidamente eu vou resgatar dali mesmo. Uma outra parte, para um dinheiro que eu vou fazer uma viagem, eu vou investir num banco digital, porque vai ficar também fácil de usar, depois é só transferir. E a parte investimentos que eu deixo mais para frente e tal, aí eu vou investir através de uma corretora, né? É uma estratégia e você precisa pensar nisso e organizar isso. E outra coisa, essa questão que eu também já pontuei lá atrás, se eu vou investir todos os meses ou não, é quando eu tiver um dinheiro, sobrou um pouquinho, né? Sobrou não, que é o dinheiro que você vai investir, mas assim, vou pegar esse mês aqui, vai dar para investir. Aí eu transfiro para a corretora, vou lá e aplico. Ou então, não, eu consigo guardar dinheiro todo mês, então eu vou mas eu não consigo parar para sentar e aplicar todo mês. Então eu vou programar aqui uma transferência lá para minha corretora ou para um outro lugar, vou acumular e aí a cada 3 meses eu vou lá e aplico. Então a gente pensar nisso também é importante. E aí, a pergunta que eu esqueci de dizer. Mais alguém aí já fez esses outros passos, né? Já falei sobre estabelecer objetivos e prioridades, os conceitos, né? Entender esses conceitos de risco, rendimento, curto e longo prazo, renda fixa, renda variável. Mais alguém também já montou uma estratégia de como vai investir? Se vocês puderem comentar aí, eu agradeço. E o último passo, né? Que é o 8º passo, é a gente começar, né? Por que eu tô falando esse último passo, né? Começar a investir, né? Aplicar de fato. Às vezes, a sua primeira aplicação não vai ser já os investimentos, né? Vai ser uma experimentação, né? Vai ser um começo, vai ser um teste, né? Por quê? Como eu falei na questão lá do Tesouro Direto, ao aplicar de verdade, né, e ficar acompanhando ali durante alguns meses como é que funciona, como é que não funciona, é que a gente vai percebendo certas coisas, né, e a gente vai aprendendo. E isso também é mais um passo antes de investir com toda a vontade. Por quê? Porque isso também vai nos trazendo confiança, né? A gente vai ganhando confiança para investir cada vez mais. Então, por exemplo, você tem aí um valor para sua reserva de emergência, você já sabe onde é que vai aplicar, você aplica lá. E aí tem um outro valor que você vai aplicar para sua aposentadoria, que é um valor mais baixo, que você quer aplicar em investimentos de alto risco, você está doido para conhecer como é que funciona a Bolsa de Valores, ouviu falar que a ação da empresa tal vai subir, e você quer aplicar. Você não precisa pegar todo o dinheiro que você tem para sua aposentadoria e aplicar direto nessa ação, né? Você pode pegar uma parte, entrar lá no home broker da corretora, jogar o código da ação, aí você aplica um pouquinho só, né? Compra um lotezinho de 100, que as ações são sempre vendidas em lotes, né? E o lote padrão é de 100. Você até pode comprar um lote fracionado, né? Com 35 ações, mas eu não recomendo isso para quem está começando a investir, tá? Porque aí vai ficar um pouco mais complicado na hora de você vender, não tem tanta liquidez. Então, assim, via de regra, tenta investir sempre comprando lotes de 100. Você pode comprar 5 lotes de 100, né? Você vai comprar 500, não importa quantos lotes, mas sempre o lote padrão eu acho mais fácil. E aí você investe, compra só um lotezinho, aí você fica acompanhando durante alguns meses, vê como é que vai ficar, dá uma olhadinha o que os analistas estão falando sobre aquela ação. E aí você vai experimentando. Isso também é um passo, né? Porque aí a gente vai ganhando confiança para quando a gente decidir, não, beleza, já entendi como é que funciona, peguei aqui uma recomendação de um analista, agora eu vou investir aqui, ali, você já vai com mais tranquilidade. Inclusive eu tenho até uma cliente da consultoria financeira que eu montei o plano dela e entreguei. E ela falou, nossa, ficou show, era isso mesmo que eu queria, maravilhoso e tal, vou entrar lá e vou fazer exatamente como você ensinou. E aí ela foi, fez e aplicou. Aí passou um mês, ela falou assim, Ana Luísa, por favor, preciso de ajuda. Eu falei, o que aconteceu, né? Falei, nossa, deu algum problema. Fiquei até preocupada, assim, né? Será que eu esqueci de avisar alguma coisa? Não é possível. Ela falou assim, não, sabe o que é? Porque, assim, eu fiz exatamente o que você falou, mas aí agora que eu quero, né, eu guardei mais um pouquinho esse mês, quero aplicar, eu não faço ideia de onde botar.
E eu falei, não, então vamos lá. Porque, na verdade, a primeira vez que ela fez, ela aplicou, foi ótimo, já foi um passo. Mas ela estava se pautando em cima do que eu tinha recomendado. Mas para ela conseguir, né, juntar tudo que eu expliquei, colocar na prática com ela escolhendo, já é diferente, né? Então a gente marcou um outro encontro virtual, entramos lá no site da corretora, compartilhou a tela, e aí eu fui junto com ela, olha, esse dinheiro vai ser para qual objetivo mesmo? Não, esse é para aquele ali. Então, beleza, vamos ver o que a gente pode escolher para esse objetivo. Ah, você quer alguma coisa com mais risco, então vamos ver, entra aqui nessa abinha. Olha, tem essas e essas opções. Aí ela mesma já foi lembrando e, não, é isso, eu vou querer esse daqui, esse aqui tá melhor, porque como é para aposentadoria. Então ela conseguiu fazer a escolha, mas ela pediu pra gente ficar ali ao vivo para ter certeza que é aquilo mesmo. Então é um processo, né? Nunca é uma coisa simples, né? Chegar amanhã e vou investir. Então é legal a gente também dar esses primeiros passinhos. Eu já tive um outro cliente também que antes mesmo de a gente chegar no final da consultoria, eu entregar o plano dele, ele falou, não, mas eu já quero investir, eu já tô assim, não, eu já vi que tem uns títulos tais. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou montar o seu plano, vai entrar todas as contas, mas se você quiser já aplicar, pode aplicar, não tem problema. Depois você me avisa o que você aplicou para eu já inserir aqui. E aí ele foi e, assim, não sei, ele tinha, sei lá, 200 mil reais para investir. E ele foi e investiu 4 mil, né? Aí ele mandou uma mensagem, olha, eu apliquei. Falei, que bom, você aplicou aonde para eu colocar aqui no plano? Não, eu apliquei 4 mil no Tesouro Direto. Falei, tá ótimo, é isso mesmo, né? Ele fez o TED para corretora, aí a gente fica sempre naquela angústia, né? Será que foi? Será que não foi? Aí entrou lá na corretora, tava lá. Aí no que ele aplicou, o dinheiro saiu da conta da corretora, mas não entrou no investimento, que isso é normal também, né? Demora algumas horas. E aí ficou naquela tensão, né? Não, calma, vai dar tudo certo. Amanhã você entra e olha de novo que vai estar lá no extrato. Aí ele entrou no dia seguinte, tá lá no extrato. Então quando ele foi aplicar o dinheiro, o volume maior, ele já estava mais tranquilo com isso, né? O dinheiro sumiu da conta e não entrou no investimento, mas ele já sabia que era assim mesmo. Então, essa coisa de experimentar é muito importante também. Gente, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Oi, tia, bem-vinda! Olá, Edneia, bem-vinda. Tem mais algumas pessoas aqui. Bom, para quem... Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não. Deixa eu só ver se tem mais alguma outra. Não, é porque eu me perco aqui nesses botõezinhos, eu preciso ficar olhando de vez em quando. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar aqui. Se não, se a gente encerrar a live e não deu tempo de mandar a dúvida, não tem problema. Você pode me mandar lá no direct, no WhatsApp, aonde você quiser. Eu vou estar sempre de olho para te responder. E essa live vai ficar gravada assim no IGTV. Então, quem perdeu o comecinho, como a Marília comentou, pode entrar lá e conferir a primeira parte que perdeu, tá? E se vocês puderem também enviar para outras pessoas que vocês saibam, que gostam desse assunto, que querem aprender mais sobre investimentos, eu vou ficar super feliz. Tá bom, pessoal? Obrigada, Tati, que bom que você gostou. Então, toda semana eu faço uma live, às vezes a convite de alguém, às vezes eu convido alguém, então às vezes não é aqui no meu perfil, mas sempre, toda semana tem. Então fica de olho para acompanhar também, tá bom? Obrigada, Marília. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. E a gente se vê aí ao longo da semana no Instagram, nos stories, estou sempre lá. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchauzinho.